Têm convosco um super expert. Esta masterclass de certeza vai ser sensacional. Eu também vou aprender muito deste lado. Doutor João Matos, dou-lhe agora o microfone e o palco é seu. Muito obrigado, Sofia. Antes de mais, agradecer aqui a oportunidade de estar convosco. Não tenho aqui a capacidade de estar a ver cada um de vós, mas espero que esteja a ser uma ótima sexta-feira e que tenhamos aqui um momento mais do que a propriamente de exposição, que depois tenhamos aqui espaço para um diálogo, para uma conversa e que tenhamos a possibilidade de aprofundar estes temas, que são temas tão maravilhosos num mundo em constante mudança e com uma velocidade de transformação como nós temos a oportunidade de viver nas nossas vidas e, portanto, acho que é um excelente tópico para discutirmos aqui nesta manhã. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para, para vos mostrar. Não sei se já estão a ver. Está perfeito. Está perfeito? Uhum. Muito bem. Portanto, o tema que nos traz aqui hoje passa muito por construir estratégias de visão em contextos de incerteza. Eu começaria, provavelmente, passe de me apresentar. Portanto, o meu nome é João Matos, eu tenho uma experiência sempre ligada a estas áreas de marketing, as áreas de commercial e de inovação e transformação digital. Portanto, sou um economista de formação, depois com mestrado académico executivo em marketing e depois com MBA em gestão. Comecei a minha carreira sempre ligado à área de banca e seguros, nomeadamente com responsabilidades nestas áreas na Caixa Geral de Depósitos, depois como diretor de marketing estratégico da AGEAS e juntei-me aqui à UI há 5 anos com estas responsabilidades de dirigir as áreas de marketing, as áreas de service design, UX, UI, brand and content e também agora com esta transformação que de alguma forma vai afetar toda a nossa perspectiva de ver o mundo, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, que passa muito pela utilização de inteligência artificial. Eu acredito que as nossas organizações e a nossa jornada de trabalho terá que ser desenhada em função deste propósito. Hoje, aqui, o que trouxe para a agenda, portanto, por um lado, a definição estratégica em ambientes incertos, por outro lado, também analisarmos aqui contextos e tendências que condicionam esta mesma estratégia, por outro lado, vermos o contraste entre estratégias adaptativas e reativas, olharmos como é que a estratégia quadra com esta preocupação que nós temos com um mundo sustentável e de futuro. Por outro lado, pensarmos como é que a liderança transformadora é o motor de estratégia e depois, aí sim, vem a melhor parte, que é quando temos a oportunidade de conversar e, portanto, vocês colocarem as vossas questões e podermos interagir, que é uma parte desta apresentação que eu acho que é muito gratificante. Portanto, dizermos que vivemos em tempos de turbulências, crises económicas, mudanças geopolíticas. Eu não sei, estou aqui a ter informação que os slides não estão a passar, não sei se estão a Talvez, ver esta questão. sim, falta o slideshow, o modo de slideshow. Mas aparecer, ele já aparece. Peço desculpa que estás a sugerir. Eu O já modo estou, slideshow. já Não, estou em modo agora, de projeção, não? não. Aqui para o nosso lado não aparece. Ok, então se calhar é preferível, deixa-me ver, stop sharing e vou fazer novamente Certo. para, portanto, perdoem por favor, não À sei se agora vontade. estarão a passar. Já, Peço sim, senhora. desculpa, Está perfeito, já está. Oh, perfeito, já estava. então só um minuto. Agora é que escapou de novo. Ok, outra vez, estamos? Sim, estamos. Ok, perfeito. Peço desculpa por estas dificuldades técnicas, mas também caracteriza o Faz nosso dia a dia. parte, Ainda, faz ainda parte. há 15 dias atrás tivemos um apagão em Portugal e, portanto, durante É 10 horas verdade. temos qualquer energia e, Uhum. portanto, faz parte agora deste processo de mudança em que tudo aquilo que tínhamos como garantido e como imutável, de facto,
quer a experiência do Covid, quer a experiência destes novos ciclos políticos que se adivinham, quer esta não estabilidade, quer do ponto de vista energético e tecnológico, deixa-nos sempre aqui em tempos de alguma turbulência, que basicamente Verdade. foi caracterizada por estas crises económicas, portanto, por mudanças tecnológicas profundas e por uma instabilidade política com ciclos cada vez menores e mais instáveis. E, portanto, a pergunta que fica subjacente já não é se vamos enfrentar mudanças, mas é quando e como. E nesta perspectiva, aquilo que existe por parte das organizações é uma clareza relativamente ao propósito da sua existência e uma visão de longo prazo que garanta que as organizações sejam relevantes no futuro. Dizer que neste contexto de incerteza, ter um propósito claro não é só inspirador, mas é aquilo que garante a cola entre a visão estratégica de uma organização e os seus colaboradores. E de alguma forma cada um perceber qual é que é o seu papel e como a realizar o seu trabalho contribui para um propósito, para uma estratégia comum. 82% dos colaboradores acreditam que é importante que a empresa tenha um propósito claro. Dizer também que 78% dos consumidores preferem comprar em empresas cujo propósito é significativo, ou seja, hoje é valorizado por parte dos consumidores que as ações e as iniciativas de marca, se elas têm significado, os clientes e os consumidores são mais leais relativamente a essas marcas. E, portanto, nesta perspectiva e olhando de uma forma chapéu para a estratégia, é fundamental que 3 elementos estejam alinhados para que a estratégia seja coerente, de longo prazo e que a cultura ganhe força e a liderança se torne intencional. Nessa perspectiva, ter uma visão que define a ambição de longo prazo e que é, por um lado, aspiracional relativamente ao desafio, mas por outro é traduzido num conjunto de métricas que inspira a organização a evoluir e a percorrer um caminho. É fundamental que esteja alinhado, por um lado, com uma missão que descreve bem aquilo que entregamos, para quem, para que clientes e como é que o fazemos. E por outro lado, não tão menos importante, o tema dos valores, que são os princípios que orientam o comportamento e as decisões e a tomada de decisão dentro da organização. Em resumo, no mundo instável, é fundamental liderar com propósito. E o propósito é aquilo que nos vai guiar relativamente à nossa ambição, ao caminho que temos percorrer, e as estratégias adaptativas e a capacidade de inovar com resiliência começam precisamente naqueles 3 pontos que referi. Ou seja, ter uma visão que é clara, numa missão que está bem definida e num propósito que é partilhado pelos elementos da organização. Nesta perspectiva, e olhando aqui para a análise de contexto e tendências, gostaria-vos de vos apresentar, por um lado, a questão que as organizações devem fazer para si próprias, que é em que momento estão e o que é que nesse precisamente momento aquilo que representam, quer internamente para os colaboradores, quer para o mercado. Depois, quando vamos definir a estratégia, precisamos de perceber qual é que é o percurso e para onde é que esta estratégia que está desenhada nos vai levar e o porquê de efetivamente ser percorrido esse caminho e ser estipulada essa ambição. Portanto, quando nós analisamos onde estamos e o que representamos, temos que olhar ao contexto em que a organização está inserida, às capacidades dos colaboradores que compõem essa mesma organização, à cultura que é vivida e partilhada dentro da empresa e perceber se o propósito está claro, definido e se efetivamente é vivido internamente pelos colaboradores e é percebido por parte dos clientes. Nessa perspectiva, e ao desenhar aqui uma estratégia de organização, nós temos que ter a capacidade de perceber estes 4 vetores, resumir, guiar e alinhar, para que depois possamos desenhar uma estratégia corporativa e uma estratégia de negócio. Relativamente ao contexto em que a organização, a empresa, se vê envolvida, nessa perspectiva nós utilizamos aqui 3 frameworks, nomeadamente
Pestel, o PORT, as 5 forças de Porter e os Cs. Dentro desta análise de contexto, e como referi, a análise Pestel é uma ferramenta que permite identificar e compreender os fatores externos, ou seja, perceber, tal como o próprio nome da ferramenta diz, qual é o enquadramento político, qual é a situação económica que o meu contexto me traz, socialmente como é que a organização se insere, a nível tecnológico quais são as disrupções ou as implicações tecnológicas que a empresa sofre, por outro lado perceber o ambiente que a contorna e por outro lado perceber o enquadramento legal onde a empresa se insere. Nessa perspectiva, nós trouxemos aqui uma análise Pestel aplicada ao setor bancário moçambicano, para vos dar aqui um exemplo, com o objetivo de identificar os principais fatores externos que moldam o contexto estratégico e regulatório. E, portanto, numa derivada política, o Banco de Moçambique implementou aqui medidas para aumentar a liquidez no sistema financeiro, nomeadamente ao nível da redução da taxa de reservas obrigatórias, no sentido de mitigar possíveis impactos económicos e instabilidade política. Dentro do domínio económico, a economia moçambicana contraiu 4,87% no quarto trimestre de 2024, mas já tem uma previsão de crescimento de 3% para 2025. Portanto, temos aqui números que, de alguma forma, fazem inveja à maior parte dos países europeus, com taxas de crescimento aqui relativamente assinaláveis face às taxas de crescimento quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Quer sob o ponto de vista social, portanto, nós temos aqui uma elevada taxa de informalidade e baixos níveis de literacia financeira, o que de alguma forma obstaculiza aqui a capacidade de bancarização da população, especialmente nas zonas mais rurais. Sob o ponto de vista tecnológico, existem investimentos significativos ao nível do Banco Mundial e também dos centros de dados Ratio, que basicamente transformam e incentivam a transformação digital, criando novas oportunidades no mercado e no setor. Sob o ponto de vista de ambiente, portanto, Moçambique de alguma forma também enfrenta aqui riscos significativos nas alterações climáticas, nomeadamente ao nível dos ciclones e das secas, e que afetam a estabilidade económica, política e da operação dos bancos no longo prazo. E isso, do ponto de vista de enquadramento legal, portanto, houve aqui medidas de aumento da taxa de conversão obrigatória de receitas de exportação para 50%, flexibilizando as previsões regulamentares mínimas. Passando aqui ao tema das capacidades. Portanto, nas capacidades, a Framework View é uma ferramenta que avalia os recursos e as capacidades internas, ou seja, utiliza aqui 4 fatores ou 4 critérios que efetivamente nos permitem perceber quais os recursos que a organização tem e quais as capacidades internas que caracterizam estes mesmos recursos. Portanto, avalia-se o ponto de vista de valor do recurso, de raridade desse tipo de perfil, da capacidade ou não de imitabilidade das tarefas realizadas por esse recurso face aos restantes, e também sob o ponto de vista organizacional. E quando passamos aqui à fase do percurso para o desenho estratégico, nós tipicamente utilizamos a SWOT. A SWOT é, acima de tudo, uma ferramenta que nos ajuda a avaliar os fatores internos e os fatores externos da organização e o impacto estratégico ao nível da estratégia que a organização venha a definir. Portanto, nesta perspectiva, há aqui um conjunto de forças e fraquezas que são muito na perspectiva interna da organização, e quando passamos para a análise externa, nós temos que, de alguma forma, verificar que forças é que existem internamente da organização e que comparam bem com o mercado e com a concorrência, e nesta perspectiva desenhamos um conjunto de oportunidades. Por outro lado, em função das dificuldades e das fraquezas que nós identificamos internamente da organização, nós podemos perceber quais são as nossas desvantagens competitivas relativamente ao mercado, e nessa perspectiva conseguimos elencar um conjunto de ameaças. Passando à fase de guiar e olhando aqui para objetivos estratégicos e balance scorecard, portanto,
olhar a capacidade que nós temos de reagir em determinados momentos, ou seja, são aquelas que conseguem, as organizações com mais sucesso são aquelas que conseguem reagir muito mais rapidamente e que têm uma visão muito próxima daquilo que está a acontecer sob o ponto de vista de performance, sob o ponto de vista de impacto ao nível da satisfação dos colaboradores, sob o ponto de vista da prática que está a ser desenvolvida dentro da organização, dos comportamentos que estão a ser desviantes relativamente ao propósito que a organização assume no seu desenho estratégico, e nessa perspectiva nós temos aqui duas componentes que são fundamentais nós acompanharmos para verificar se a missão e a visão e os valores de uma organização estão a ser bem quadrados. E, portanto, na perspectiva da estratégia, nós temos que definir um conjunto de objetivos estratégicos que são respondidos por objetivos operacionais e que são, de alguma forma, cumpridos sob o ponto de vista de iniciativas e que se transformam em resultados. E, por outro lado, temos um segundo braço que deve ser acompanhado, que é a estabilidade relativamente aos valores preconizados pela organização, as práticas e os comportamentos que estão a ser desenvolvidos, na perspectiva de nós termos, pela combinação destas duas dimensões, resultados que quadrem bem com a performance desejada. Falando sob o ponto de vista de estratégias, portanto, nós temos umas estratégias mais reativas e outras estratégias mais adaptativas, ou seja, sob o ponto de vista da abordagem, uma estratégia reativa foca-se na resposta a acontecimentos após a ocorrência, é muito baseado, a tomada de decisão é muito baseado, sob o ponto de vista reativo, em crises ou urgências que efetivamente surgem em determinado tipo de momento ou contexto. A alocação dos recursos é direcionada numa ótica de curto prazo, portanto, no responder à pergunta do hoje, e a nível de cultura organizacional há um foco, acima de tudo, na sobrevivência, ou seja, muito na ótica de manter o barco à tona d'água e não olhando claramente para o futuro. Portanto, olhando para uma estratégia adaptativa, é a capacidade que nós temos de antecipar e preparar a organização para possíveis mudanças que, como disse anteriormente, vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. É muito orientada à tomada de decisão a insights e a dados e a tendências e também de alguma forma cenarizar como é que a organização se comporta mediante cenários alternativos. A alocação de recursos permite, ou seja, que iniciativas estratégicas e inovação vão permitindo antecipar o futuro, e a cultura organizacional é muito marcada pela aprendizagem contínua e pela resiliência, que são fundamentais num enquadramento em que nós vivemos hoje, em que temos que desenhar as organizações preparadas para o futuro e temos que desenhar as nossas jornadas de trabalho utilizando toda a tecnologia que hoje está ao dispor de forma democratizada para nos tornarmos o nosso trabalho mais eficiente, termos mais bem-estar enquanto colaboradores e, portanto, nos prepararmos para ser uma organização e colaboradores relevantes no futuro. Relativamente aqui ao Balance Scorecard, é muito importante definir objetivos, mas é fundamental nós termos a capacidade de tornar estes objetivos mensuráveis, acionáveis e, acima de tudo, corrigir a rota estratégica caso nós, ao revisitarmos estes objetivos que foram definidos em determinado momento, nós percebermos se efetivamente eles estão a ser cumpridos ou se temos que os corrigir para que efetivamente ao longo do tempo vamos tendo uma coerência entre a estratégia que está a ser definida e efetivamente se a operação ou a execução está a ser desenvolvida para que a estratégia se possa cumprir. Portanto, relativamente à fase do alinhamento, utilizando a framework do 7S, portanto, é uma ferramenta que permite analisar os 7 elementos mais críticos relativamente ao desempenho e ao sucesso de uma organização. Ou seja, por um lado, uma componente estratégica que visa a direção da organização para alcançar os seus objetivos. Pensar sob o ponto de vista de estrutura
no sentido em de como é que a distribuição dos recursos, das funções e da responsabilidade está efetivamente cumprida sob o ponto de vista de melhor execução de uma estratégia definida, pensarmos sob o ponto de vista de sistemas, se os processos e os procedimentos estão a garantir a eficiência e a otimização da operação, se o estilo e a abordagem de liderança gerada dentro da organização influencia positivamente os colaboradores numa perspectiva global e se as interações entre os líderes e os colaboradores é feita de forma satisfatória. Pensarmos também se os recursos dentro da organização, se os seus papéis, se as suas competências, aquilo que esperamos de cada um deles, está alinhada com os valores e com os objetivos da organização. Pensar se as capacidades de alguma forma são aquelas que a organização precisa em determinado momento, se tem os conhecimentos certos, se tem a força de trabalho certa para possibilitar a estratégia e as tarefas, e ao fim e ao cabo, aquele valor que nos parece que é fundamental na perspectiva de unir todos estes 6 valores que acabei de referir, é a partilha de valores, nomeadamente ao nível de crenças, princípios, normas culturais, que guiam e garantem que o comportamento dentro da organização parte de uma base comum para, efetivamente, sob a perspectiva holística, a organização seja a soma, mais do que a soma do que as competências, as qualidades de cada um dos colaboradores per si. Relativamente a qual é que a liderança como um motor estratégico, portanto, em ambientes de alta volatilidade, com um nível de incerteza alto, com cada vez maior complexidade e com maior dificuldade hoje em identificar de forma concreta que problemas é que efetivamente existem e qual é que é a mudança que efetivamente está a acontecer, porque hoje a mudança não é só tecnológica, também é política, também é geracional, também é climática, portanto, num contexto de grande mudança, qual é que é o tipo de liderança que é precisa? E aquilo que nós acreditamos é que é necessário, como motor estratégico em termos de mudança, nós temos uma liderança que é transformadora. Ou seja, liderança que tem a capacidade de mobilizar e inspirar equipas, de construir uma narrativa e uma visão partilhada entre as equipas para atingir um objetivo comum. Por outro lado, ter uma mentalidade evolutiva e de autoconhecimento. Ou seja, nós cada vez mais, enquanto organização, conhecermos melhor aquilo que somos, qual é o caminho que estamos dispostos a construir. Por outro lado, também focar-nos na inovação e na aprendizagem contínua. Ou seja, hoje o ciclo de mudança, sendo cada vez mais constante e cada vez mais curto, na perspectiva que existem, portanto, quase aqui uma mudança contínua, é fundamental nós termos, sob o ponto de vista de valores e da ADN da própria organização, a capacidade de nós irmos aprendendo ao longo da vida e nos adaptarmos às mudanças de forma constante e de forma capaz, independentemente de qual a sua origem, mas mantendo claramente uma organização com uma cultura, com um propósito, com um conjunto de valores e com uma missão que são atualizáveis e que efetivamente guiam a organização para um objetivo comum. Relativamente às competências de futuro, que me parece que vão ser, independentemente das mudanças que efetivamente venham a acontecer, que considero que vão ser sempre críticas, será sempre o pensamento crítico, a inteligência emocional e a solidariedade dentro de uma organização para um propósito comum, a curiosidade e a capacidade de aprendizagem ao longo da vida, por outro lado, a capacidade de automotivar-nos e motivarmos aqueles que nos rodeiam, tendo uma consciência de quais é que são as nossas limitações, aquilo que precisamos de redesenhar e efetivamente dar à organização esta empatia para efetivamente atingir um objetivo comum. A resiliência, a flexibilidade e a agilidade que permite que a organização e a própria visão e ambição da organização tenha a capacidade de acomodar a mudança, mantendo claramente a sua visão estável no longo prazo e ter a capacidade de ter um pensamento analítico, no sentido de cada vez mais utilizarmos os dados, utilizarmos a informação para que as nossas tomadas de decisão
sejam claramente suportadas em dados. Portanto, agora, como referi, vamos chegar àquela parte que eu acho que é mais interessante, ou seja, gostaria que vocês partilhassem comigo alguma reflexão sobre o tema, alguma Uhum, dúvida, algum desafio que gostassem de explorar. Estou uhum. completamente disponível para conversarmos. Sofia, não sei se Boa. dentro do tempo, ajuda-me, por favor. Estamos perfeitamente dentro do Ok? tempo. A Vânia, inclusive, já nos pediu aqui se podemos ter acesso à apresentação Não, claro, posteriormente. claro que sim, claro que sim. Claro que sim. E eu vou pedir também aos 74 participantes que estão aqui Ah, conosco, que é perfeito. para irem pondo as perguntas aqui no Q&A. Temos já uma aqui da Marta Huetela, e a Uhum. pergunta dela é se é possível manter a essência da minha visão, mesmo quando o produto muda ou o público-alvo se transforma. Aquilo que eu acredito é que nós temos que, especialmente agora num tempo em que a inteligência artificial vai tornar, portanto, vai aumentar a capacidade de todos nós, mas por outro lado também vai melhorar, tornando-nos cada vez menos diferenciados. Eu acredito que a capacidade humana, que a nossa idiosincrasia ou o nosso ADN é fundamental para que nós, em todo o trabalho que fazemos, que seja o lançamento de um novo produto, de um serviço, as marcas tenham a capacidade de refletir um cunho pessoal e um toque humano, porque efetivamente serão esses os fatores diferenciadores que no futuro vão garantir que o sucesso, a inovação e a transformação são, por um lado, suportadas por tecnologia, mas também será sempre uma condição que nunca vai mudar, que é a nossa capacidade de humanizar aquilo que fazemos. Boa. Deixa-me ver então se temos aqui mais alguma pergunta. A Marta já assinalou que também que ouviu a resposta. Eu talvez tinha aqui uma, João, aqui do meu lado, Agora, que inclusive tínhamos partilhado antes, porque realmente gerir estrategicamente, principalmente quando estamos sistematicamente com este sentimento que estamos em modo de sobrevivência e parece que não conseguimos estar a olhar para o futuro porque vão surgindo a toda hora mini situações que nos obrigam a olhar para baixo e não estar a olhar para o horizonte. Como é que nós garantimos, enquanto líderes, que esta visão de longo prazo e este foco estratégico não se dilui por estarmos constantemente no modo bombeiro, não é? E para conseguirmos continuar a crescer, porque senão a operação parece que estamos sistematicamente só neste operacional de sobrevivência e não estamos a ser estratégicos nem inovadores. muito bem. Até há uma frase célebre que é a operação como a estratégia ao pequeno almoço. Portanto, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, cada vez mais é consumido por foco em questões do dia a dia, mas aquilo que nós temos que ter sempre a preocupação é de ir revisitando a estratégia e de torná-la vigente em cada momento. E, portanto, temos que também guardar tempo, ou seja, tipicamente um plano estratégico situa-se ali entre os 3 e os 5 anos, e nós, aquilo que eu acredito é que deve ser revisitado anualmente, ou seja, muito na Uhum, perspectiva de nós o revisitarmos em função das mudanças que efetivamente têm acontecido com tanta regularidade ao longo do tempo e que impactam claramente os planos estratégicos. Eu costumo dar o exemplo, quem fez um plano estratégico, nomeadamente ali em 2020, claramente hoje o plano estratégico em 2025 não pode estar atualizado, uma vez que nós tivemos, quer do ponto de vista político, mas acima de tudo, quer do ponto de vista tecnológico, mudanças que romperam paradigmas de forma evidente. Portanto, eu diria que o plano estratégico ou a estratégica é tão importante quanto nós a revisitamos e nós a temos a capacidade de atualizar. Portanto, aquilo que eu recomendo é claramente, trimestralmente, sob o ponto de vista de OKRs, nós irmos fazendo um acompanhamento de como é que a estratégia está a ser feita e nós anualmente olharmos para a ambição que nós tínhamos definido no plano quinquenal, mas numa ótica anual, perceber se efetivamente aquela estratégia deve ser atualizada ou não. uhum, Aquilo que eu acredito é que, sob o ponto de vista de propósito, missão e visão da organização, ou seja, a parte de cima da casa estratégica, eu diria que essa sim deve se manter o mais estável possível,
uma vez porque é o ADN da própria organização e que não deve ser tão mudado quanto efetivamente as camadas mais abaixo. Boa. Temos agora a Modéstia Machava, que nos põe a pergunta de como é que a liderança pode manter a equipa engajada, mesmo perante tantas incertezas do mercado. Os dias não têm sido iguais e ultimamente bastante desafiadores. Eu acho que as palavras-chave são transparência e confiança, ou seja, o sentirmos que estamos todos no mesmo barco, na perspectiva em que a mudança tipicamente nos afeta a todos, que aquelas características que eu defini, que eu acho que vão ser sempre fatores e competências que nós temos que ter no nosso dia a dia, como a capacidade de nós empatizarmos, a capacidade de nós nos transformarmos e continuarmos a aprender de forma duradoura ao longo da própria vida, o facto de termos um pensamento crítico, termos a capacidade de, em conjunto, redesenhar a nossa jornada de trabalho, ter a oportunidade de utilizar dados e informação para fomentar precisamente esta transparência, esta confiança nas nossas opiniões e no nosso modus operandi, são características fundamentais para que a liderança e, acima de tudo, aquilo que eu valorizo mais, que a equipa, tenha efetivamente esse engajamento ou essa relação de proximidade, confiança e transparência. Boa. A Ruth traz-nos aqui uma outra pergunta, que é: que estratégia sugeria para quem vende arranjos de flores e plantas naturais perante um cenário em que a concorrência está a vender o mesmo tipo de produto final ao cliente, onde difere apenas o preço? Aquilo que eu acredito hoje é que nós, cada vez mais, o fator preço, apesar de ser realmente uma derivada importante, eu acho que há uma camada de serviço, de experiência e de relação que hoje são fundamentais para que o valor, para que o preço ahm, tenha, que o preço tenha um valor percepcionado superior ao valor financeiro do próprio preço. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que é claramente a forma como servimos os nossos clientes, a experiência que lhe proporcionamos, o nível de satisfação e de bem-estar que efetivamente eles sentem com o produto, que tira de alguma forma a importância que muitas das vezes é exacerbada relativamente ao fator numérico. Falando da questão das flores, que é um produto que tipicamente, ou na maior parte das situações, gera bem-estar. Eu diria que associar o produto a precisamente um serviço e a uma relação de proximidade, de empatia e de partilha, efetivamente, dessas experiências positivas, claramente vai tornar o preço uma variável menos relevante do que propriamente no tipo de produtos. É o investimento realmente na relação com o cliente. Temos aqui um Exatamente. participante anónimo com mais uma pergunta: como podemos equilibrar a experimentação rápida e a validação rigorosa para construir uma estratégia que seja ao mesmo tempo ágil e fundamentada em evidências sólidas? Certo, eu diria que quando estamos a falar dessa componente mais de experimentação, estamos a falar mais na componente operacional, da forma como é que nós desenvolvemos iniciativas. Ou seja, dentro daquela casinha estratégica que eu vos estava a mostrar, ou seja, pensando em missão, visão, valores, propósito, e depois olharmos para objetivos estratégicos, operacionais e iniciativas. Hoje em dia, no mundo em profunda transformação e com mudanças cada vez mais cíclicas, as empresas têm a obrigação de ter ciclos de inovação mais curtos e, claramente, portanto, desenvolver produtos, serviços, iniciativas, testá-las e falhar mais rápido e aprender mais rápido relativamente àquilo que vai sendo desenvolvido. E, portanto, Uhum. nesse ciclo de experimentação é fundamental que cada vez seja menor e que cada vez tenhamos maior capacidade de errar para rapidamente corrigirmos rota para termos sucesso no mercado. Pois, quanto mais rápido a gente falhar, mais rápido a gente aprende e é agilidade para conseguir continuar a Exatamente. mudar. A Cristina pergunta quais são os riscos estratégicos que estamos a ignorar. Eu acho que hoje, daquilo que eu sinto, eu acho que o tópico da. Há dois tópicos que eu acho que vão ser fundamentais nos próximos anos, que é o tópico da inteligência artificial, que eu sinto que existe ainda
alguma resistência e alguma desconfiança relativamente à praticabilidade do tema, e eu acho que quem não se conseguir transformar nos próximos 5, 10 anos claramente vai deixar de ser relevante no mercado. Estamos Sem provavelmente na dúvida. maior revolução tecnológica das nossas vidas. E o segundo tópico é o tópico da sustentabilidade, na perspectiva em que eu acho que nós temos uma responsabilidade social de garantir às novas gerações que nós deixamos o planeta perfeitamente viável, e que os nossos filhos e netos vão ter oportunidades similares à nossa. E, portanto, eu diria que estas duas derivadas claramente são riscos que muitas das vezes são evidentes e identificados por todos, mas acho que as organizações não estão a encará-los com a propriedade que efetivamente eles merecem. Verdade. O Leopoldo já nos pergunta até que ponto a flexibilidade estratégica pode comprometer a identidade ou missão de uma organização. Eu acho que a flexibilidade deve ser um valor que deve ser relevado na perspectiva da competência dos colaboradores da organização. Todavia, essa flexibilidade tem que estar orientada ou tem que ser refletida numa cultura e num conjunto de comportamentos que são partilhados por todos. Portanto, eu acho que é este equilíbrio em nós termos flexibilidade enquanto colaboradores de uma organização, no sentido de ir redesenhando o nosso trabalho, sugerindo alternativas de o tornar mais eficiente e otimizado, mas sempre com os valores e com o comportamento que é definido e partilhado por uma cultura que a organização vive e pratica. Certo. E a Ruth volta-nos aqui com mais uma pergunta. Qual é a estratégia que nós podemos adotar para ter um melhor posicionamento tendo uma marca pequena em um mercado que é tão competitivo? Eu acho aquilo que acredito é, mais uma vez, é o tema de diferenciação. Ou seja, quando nós temos uma marca que não tem um awareness e uma notoriedade grande no mercado, nós, acima de tudo, temos que criar o buzzword, o buzz talk à volta do serviço que nós estamos a disponibilizar. Ou seja, de toda uma experiência que, com os nossos produtos e com os nossos serviços, nós conseguimos proporcionar aos nossos clientes do que propriamente as características do produto ou do serviço que nós estamos a apresentar. E, portanto, eu acho que é a capacidade de nós servirmos bem, de nós colocarmos as pessoas no centro do nosso propósito e do nosso serviço ao cliente, é aquilo que vai diferenciar e é aquilo que vai marcar o sucesso de uma empresa com menor expressão ter sucesso no longo prazo. Sem Acho dúvida. que essa é a E essa capacidade de diferenciação diferenciar. é importante, né? Uhum. E hoje em dia o digital também trouxe algo que parece que de vez em quando somos todos iguais, não é? Então esta questão da diferenciação é muito importante, apostar numa proposta de valor bastante forte, mas saber comunicar também aqui Exatamente. com o Mesmo na público. experiência omnicanal, nós garantirmos que nessa experiência entre a parte física e presencial e a parte digital, nós temos momentos em que surpreendemos os nossos clientes pelo cuidado, pelo serviço, pela personalização e pelo olhar que nós temos para cada um deles. Exato. O Kelvin faz aqui uma pergunta que até fala sobre inteligência artificial. Ele gostava de saber como é que nós podemos garantir que o uso da inteligência artificial na aprendizagem ao longo da vida, principalmente no âmbito da estratégia de pequenas empresas, pode promover a autonomia e o pensamento crítico, em vez de criar uma geração dependente de respostas prontas. Isso é uma pergunta super difícil de responder, porque efetivamente é um desafio que nós temos em ter o conhecimento à distância de um clique ou de uma conversa e mantermos a nossa identidade, autenticidade, originalidade e o nosso pensamento crítico relativamente ao output que a inteligência artificial nos dá. Portanto, eu acho que aí eu costumo dizer relativamente à geração mais crescida, eu diria que estou menos preocupado porque efetivamente tiveram uma grande parte da vida sem inteligência artificial e, portanto, conseguem ser críticos e levar essa mochila de experiência para ter um pensamento crítico relativamente ao que a inteligência artificial nos proporciona. Para as novas gerações, eu acho que nós temos que formar pessoas
e cidadãos e humanos com pensamento crítico e que não deixem de dar o seu toque pessoal, dar a sua originalidade, dar o ingrediente de diferenciação sobre um output que é absolutamente genérico e consumível sem que seja emocionado numa componente humana que é fundamental e é aquilo que nos diferencia a todos. Sem dúvida. Porque o genuíno e o humano nós nunca vamos deixar de valorizar. Nunca vai Eu deixar, acho, exatamente. nunca. Eu acho que isto é o que o digital também nunca nos vai conseguir tirar. Uhum. O Leopoldo, depois aqui uma pergunta que inclusive a Tatiana até já lhe deu aqui algum certo tipo de resposta, e a pergunta dele era: a incerteza é um teste ou é uma armadilha? E a Tatiana disse que era uma realidade. Eu acho que a incerteza começa a ser uma variável constante, ou seja, nós temos Exato. que englobar esse princípio de incerteza dentro da estratégia e, portanto, nessa perspectiva, ter uma estratégia adaptativa conta e vive sempre com essa incerteza como um fator presente e prepara a organização para um futuro vivendo com esse denominador comum. Uhum. Já a Madalena traz-nos aqui uma parte já mais global, já aqui numa lógica do mercado internacional. De que forma é que as parcerias internacionais podem contribuir para o desenvolvimento de Moçambique, num cenário tão incerto, aqui especificadamente talvez para aquilo que nós vivemos enquanto país, e que áreas específicas é que se podem beneficiar destas colaborações? E termina com a questão de como é que nós podemos garantir então que essas estratégias desenvolvidas em tempos de incerteza sejam de facto inclusivas. Nessa, portanto, a internacionalização provavelmente é um objetivo estratégico da maior parte das organizações, independentemente do território onde estão. Eu acho que se nós tivermos dentro da estratégia acautelado todas as vantagens e todos os riscos que estão associados ao desenvolvimento de um produto ou de um serviço de forma internacional, nós estamos melhor preparados para combater essa incerteza e todos os riscos que estão associados ao mesmo. Portanto, eu acho que nós, na nossa própria estratégia, devemos, quando estamos a fazer uma análise SWOT, como referi acima, identificar tudo aquilo que nós precisamos de saber e a informação é chave relativamente à internacionalização, todos os riscos que estão associados e para cada um deles e para cada uma das oportunidades nós conseguirmos ter uma iniciativa de mitigação do mesmo, de forma a que este ambiente de incerteza na internacionalização seja de alguma forma antecipado e mitigado pela Uhum, organização que faz esse caminho. uhum. E como é que a parte que ela terminou aqui, que era da inclusão, não é? Como é que as estratégias desenvolvidas em tempos de incerteza podem ser inclusivas? Acho que a inclusão é um dos valores que a organização deve ter e, Sim, portanto, nessa perspectiva está muito centrado na cultura que a organização define e obviamente que estando na década de 20 do século XXI, creio que a inclusão ou respeitar as diferenças é um denominador comum dentro das organizações e claramente hoje as organizações que não tomam esse tópico como um tópico relevante provavelmente estão datadas no tempo, porque hoje em dia a inclusão sim, faz parte do nosso dia a dia, portanto, acho que já nem é um valor que seja assim tão diferenciador, porque a maior parte das pois não, organizações, quero eu acreditar, que tem essa preocupação. certo. E como é que as organizações podem equilibrar a necessidade de uma visão de longo prazo, robusta, com a Uhum. agilidade e a flexibilidade necessárias para se adaptarem às mudanças inesperadas e significativas no ambiente e à inocência que nos perguntam? Muito bem. Tal como eu estava a dizer, é precisamente desenvolvendo uma estratégia adaptativa, ou seja, uma estratégia que nos permite ir cenarizando, construindo alternativas, recolhermos tendências, prepararmos para o futuro e irmos revisitando no curto, médio prazo uma estratégia de longo prazo, no sentido de efetivamente afinar se mesmo tendo uma estratégia adaptativa, se não conseguimos antecipar totalmente as mudanças que ocorreram durante o período. Portanto, eu Claro, diria que partilhando esta apresentação é a estratégia adaptativa, a forma de tomada de decisão, de abordagem aos temas e de capacitação dos próprios colaboradores que vão garantir que as organizações estão melhor preparadas e estão mais adaptáveis e mais flexíveis
para incorporar um ambiente de mudança dentro do modus operandi da organização. Exato. E aqui uma coisa também que eu acho que o João também acabou mencionando, que era, temos que também estar em constante colheita de informação, porque a informação é que sustenta depois as nossas decisões, não é? Exatamente. Então, num circuito em que estamos em constante mudança, é muito importante também esta parte do learning, também estava lá escrito na apresentação do João. O learning constante, esta agilidade contínua também de melhoria do nosso lado, depende da nossa constante aprendizagem. O Manuel Guimarães até que liga um bocadinho com esta pergunta da inocência, que era a questão de quando é que ele deve criar uma estratégia e qual é que seria o fim, não é? E o Adérito ligou aqui com a questão da liderança inspiradora, associando à criação da estratégia neste ambiente organizacional que é dominado um bocadinho no nosso contexto cá em Moçambique, né? Que são chefias muito autocráticas, este modelo piramidal, não é? De liderança. Eu acho que uma estratégia é cada vez uma estratégia melhor conseguida, é melhor preparada e tem mais eficácia quanto maior número de pessoas está envolvido nessa estratégia e mais do que isso, Uhum, não é um documento que nós fazemos e que revisitamos de 4 ou de 5 em 5 anos, mas é exato. um documento que faz parte do nosso dia a dia, que consultamos, que as pessoas estão envolvidas. Por isso é que eu acredito muito no modelo de OKRs, em que efetivamente cada um percebe como é que essa estratégia se tangibiliza em si e como é que cada colaborador pode contribuir para o sucesso dentro da organização. E, portanto, essa lógica de todos fazermos parte da definição estratégica, obviamente, havendo uma liderança que de alguma forma congrega todas estas sensibilidades para a definição de uma estratégia futuro, eu acho que é super importante que haja um envolvimento da maior parte de pessoas possíveis e que, acima de tudo, depois da estratégia estar definida, que ela deva ser revisitada, trabalhada, para que toda a gente perceba qual é que é o seu papel e em que é que pode contribuir. Exato. Tem que ser algo que nos move e que faz parte também aqui do nosso DNA. O participante anónimo pergunta-nos como é que as organizações podem desenvolver uma visão estratégica resiliente que se adapte a cenários futuros incertos sem perder a sua identidade central. Acho que esta pergunta foi de Esta alguma já forma estava, também exato, esta pergunta respondida lá em cima, só que sim, é a mesma coisa, não é? sim. O Adérito pergunta como é que uma liderança inspiradora, mas acho que o Adérito tinha posto a pergunta também na outra. Vou passar para o Fernando Gedeão, que pergunta: Bom dia, gostaria de saber como lidar com conflitos dentro da equipa. Qual é a estratégia para promover um ambiente de trabalho colaborativo e respeitoso? Foi um bocadinho que eu disse há pouco, que é confiança, transparência, empatia. A palavra empatia é uma palavra forte na perspectiva de nós termos a capacidade de nos entendermos e termos a vulnerabilidade de nos colocarmos no lugar do outro e, acima de tudo, diálogo. Porque eu acho que tendo estes 4 valores, as equipas têm toda a capacidade de ter sucesso. Ou seja, se eu tiver um layer de empatia, de confiança, de transparência, garantidamente que a comunicação vai ser mais eficaz e todos vamos nos sentir corresponsáveis por uma equipa pelos resultados da mesma e pelo bom ambiente Uhum. que se vive. Uhum. A Mércia pergunta, face às convulsões socioeconómicas, esta tensão social que vivemos em Moçambique recentemente, o que é que as empresas deveriam ter tomado em consideração como aprendizado, de forma a prevenir situações futuras e garantirem a continuidade do negócio e a gestão das suas equipas? Acho que essa é uma pergunta espetacular, na perspectiva em que, numa estratégia adaptativa, esse tipo de cenários devia ser um cenário que teria sido antecipado. Provavelmente nós Hum, termos gabinetes de crise, provavelmente nós termos planos de ação, se alguma das variáveis que nós consideramos que são fundamentais, nomeadamente ao nível do contexto, mudarem. Portanto, quando se faz a definição estratégica de uma organização, nós temos que ter em conta todas essas possíveis alterações e medir um possível impacto que pode ter dentro da estratégia e da operação da organização. Portanto, aquilo que eu recomendaria no passado, agora já não dá para fazer, mas era precisamente ter este tipo de approach, mas agora é fundamental revisitar toda a estratégia das organizações em função daquilo que se passou e em função das mudanças sob o ponto de vista político, tecnológico e ambiental
que hoje marcam o território moçambicano. Uhum. A Cremilda põe aqui uma questão que também acho que é interessante. A curtíssimo prazo, o que é melhor? Capacitar o capital humano existente na empresa e ajustá-lo a estas mudanças, ou contratar pessoas capazes para atender a necessidade que já se faz sentir? Eu acredito que seja um bocadinho das duas. Eu não sou muito dramático na perspectiva de que uma delas é muito melhor que a outra. Aquilo que eu acredito é que esta preocupação, este foco em capacitar as pessoas que eu tenho dentro da organização é essencial. Porquê? Porque vou torná-los, os recursos em ativos, mais valiosos e mais relevantes, quer para a minha organização, quer para o mercado. Por outro Pois. lado, tenho as pessoas, quando estão a ser transformadas, sentem esse fator como um fator de motivação e sentem efetivamente que aquilo que produzem tem melhor qualidade e, para além disso, como produzem tipicamente em menor tempo, têm melhor bem-estar. E, portanto, eu acredito sempre, numa primeira instância, nas pessoas que já estão dentro da organização, que estão identificadas com a cultura e que têm o know-how de como é que aquela organização vive e respira. Diria que depois de fazer uma análise de efetivamente quais são as competências que efetivamente não quadram ou que faltam, aí sim, provavelmente o mercado é uma boa solução. Portanto, eu diria um pouco de ambas, não há uma resposta à prova de bala para a pergunta Uhum. que é tão bem feita. E acho que também depende muito do tipo de negócio, não é? E onde é que está a parte crítica daí da operação da necessidade dessas pessoas. Acho que há situações em que efetivamente talvez não temos esse know-how interno e vai demorar imenso a ir conseguir recolher e estarmos a pôr esse conhecimento nas nossas pessoas. E talvez não é também um recrutamento que é efetivo, não é? É para resolver aquele problema naquele momento e depois essa pessoa talvez até pode fazer essa transferência de know-how para a equipa. Temos um outro participante anónimo com uma pergunta que eu por acaso até já ia trazer, que é como é que nós escolhemos? Quando é que nós usamos os OKR e quando é que nós usamos os KPIs? Isto na lógica da estratégia, não é? Dentro portanto, os OKRs, aquilo que definem, portanto, os objetivos, os key results e os key results. Os KPIs são efetivamente as métricas que nós vamos utilizar para medir os key results. Portanto, KPIs faz parte da estratégia ou da ferramenta ou da metodologia OKRs dentro de uma organização. Boa. Estas eram as questões que a gente tinha aqui. Se vocês tiverem ainda mais perguntas, Eu ainda tinha podem. aqui um desafio para a Então, plateia. força, João, força. Temos ainda. Uh, Temos aqui uns 10, 15 minutos, à vontade. eu não quero Hum. estar a fugir do tempo, Não, mas estamos perfeitos dentro do tempo. se toda a gente tiver um bocadinho de tempo, eu queria vos partilhar aqui este desafio. Não sei se já estão a ver. Já? Muito bem, portanto, queria-vos trazer este cenário. O cenário da entrada do novo banco digital estrangeiro no mercado nacional. Portanto, um banco que fosse 100% digital, com uma tecnologia avançada e uma experiência consolidada em mercados internacionais e que oferecesse ao mercado, portanto, zero comissões em contas e transferências, uma aplicação móvel com funcionalidades baseadas em inteligência artificial, processos de abertura de conta 100% digital em menos de 3 minutos e uma comunicação agressiva e orientada a clientes jovens. Portanto, utilizando o concorrente, mudando aqui o contexto da competitividade dentro do mercado bancário moçambicano, aquilo que eu vos desafiava, e se calhar aqui não sei se por escrito ou oralmente, ou utilizando aqui o Mentimeter que nós trouxemos, Uhum. era qual é que é a oportunidade que pode ser explorada neste cenário e qual é que é a ação estratégica que recomendariam para proteger e reforçar a posição do banco relativamente a este aparecimento do novo concorrente em cena. Boa. João, Não talvez sei só se por causa do podem QR falar Code. ou podem Acho que o escrever, Mentimeter é excelente. mas eu Era acho que o só para. Mentimeter provavelmente vai demorar mais tempo. Provavelmente se É? nós tivéssemos as pessoas, digo eu, uma vez temos 10 minutos, eu diria Não, aqui, podemos dar 15. À é? vontade. Ok. Podemos ir até às 12h45 à vontade. Então, se Sim. tiverem a oportunidade e se têm o Mentimeter, é fazer aqui o scan do QR Code
para aceder ao Certo. Mentimeter e registar as vossas respostas às duas perguntas. Uhum. Só ia pedir para o João carregar aqui onde está escrito hide em cima do Sim, ecrã, que é para certo. o Mentimeter aparecer todo. Ok. Se vocês estão a ter dificuldade com o Mentimeter, ia pedir Neide para fazeres também um screenshot e talvez pôr em streaming para todos. Uhum. Inclusive o Manuel já tinha aqui perguntado. Já conseguiram todos usar o Mentimeter? Não se esqueçam, também podem mandar aqui uma mensagem no Q&A se tiverem com algum tipo de dificuldade. Eu vou fazer aqui o teste. E está aberto. Perfeito. Uhum. Vamos ver se já temos aqui algumas respostas. Talvez eu ia pedir ao João para pôr a pergunta de novo, que acho que alguns estavam a tentar usar o Mentimeter e talvez não viram a pergunta. Ok, então só um Hum. momento, por favor. Creio que já estará, correto? Certo. Então vocês têm o cenário aqui do lado esquerdo e depois o desafio é mesmo as perguntas que vamos receber no Mentimeter e nós podemos responder lá diretamente. Quem tiver alguma dificuldade aqui no Mentimeter pode usar o Q&A para responder e nós vamos ver as vossas respostas. Eu acho que o João está curioso de ver o que é que a gente responde. Ok, vou tentar ir para o Mentimeter. Já temos aqui algumas participações. Uhum. Portanto, aqui é qual é que é a oportunidade que os bancos existentes têm para Uhum. responder a este tipo de ameaça. Uhum. Deixa-me ver se tem aqui mais perguntas. Rosa, pode entrar sim. Ainda precisam do Mentimeter, do QR Code? Mais alguém? Não sei, João, estás a conseguir ter as Não, respostas? estou, claro que sim. Portanto, vou Uhum. comentar aqui. Uhum. Portanto, qual a oportunidade que pode ser explorada neste cenário? Aqui alguém escreveu aumento do número de vendas. Portanto, acredito que os bancos têm que aumentar o número de vendas face ao aparecimento deste tipo de novo player no mercado. Existe aqui um que acho particularmente bom, que é a inserção de um produto exclusivo para a camada jovem, ou seja, olhar para a diferenciação, criar uma forma de mercado, de estar no mercado mais smart. Eu acho que também é super importante na perspectiva de como é que o nosso serviço pode combater portanto, uma concorrência mais agressiva dentro do mercado. Depois temos aqui aumentar a flexibilização
e a conclusão financeira dos pagamentos, eu acho que também é importante. Ter uma maioria de população jovem e inclusão digital, portanto vejo aqui temas de literacia que acho que pode ser importante. Melhorar as carteiras móveis, acho que também é uma boa sugestão. Portanto, eu acho que diria, assim, em traços gerais e de forma a terminar aqui, mais ou menos dentro do prazo, esta sessão, eu acho que estão aqui várias estratégias que podem ser alternativas e claramente eu acho que se alguns do público estiver a trabalhar na banca, acho que esta ameaça que eu estava a trazer, ou que estávamos aqui a trazer, como um cenário portativo de futuro no mercado moçambicano, acho que se alguns trabalham na banca, é provavelmente ter uma estratégia adaptativa para este tipo de novos players que tem sido uma realidade, quer em África, quer na maior parte das geografias. Portanto, estou super Uhum, contente com a forma como interagiram e acho que foi super rico aqui os comentários que uhum. fizeram e agradecer imenso a oportunidade de estar aqui convosco e foram ótimas as perguntas e portanto foi uma satisfação grande e tornou a minha sexta-feira um dia melhor. Portanto, Sofia, obrigadíssimo por tudo. Obrigada a nós, João. Esperamos que vamos ter mais momentos como estes. Devo dizer que gostei aqui de uma resposta que a Mércia acabou de pôr no Uhum. Q&A, que era fortalecer a relação com os clientes mais tradicionais que não gostam do digital. Isto é de facto verdadeiro. Se nós vamos olhar para aquilo que é o cenário de inclusão financeira em Moçambique, nesta lógica do digital, ainda é muito pequeno, porque também não temos uma internet ou um serviço de internet disponível a todo o país. Uhum. Tirando aquilo que são as comunicações móveis, não é? Mas ainda há uma grande resistência para o digital na base da desconfiança, não é? Ainda há um grande trabalho educacional e de awareness que é preciso ser feito para validar que usar o digital é exatamente como ir a um balcão do banco e que o serviço que a gente vai lá fazer até nos poupa tempo, etc., não é? Mas também temos aqui um outro fator que a Diogénia também acrescentou, que eu acho que é válido, que é ainda existem políticas bancárias do Banco Central, não é? Podem ser uma barreira a isto. Sei que também já houve dois bancos digitais que tentaram entrar em Moçambique e encontraram justamente este tipo de barreira, embora eu acho que, por exemplo, a M-Pesa até acaba sendo um banco digital. Tivemos muitas discussões aqui com as respostas que o João foi respondendo dos nossos participantes. Eu tirei aqui algumas coisas que vou levar comigo também. Gostei muito deste conceito da estratégia adaptativa. Acho que é o que faz realmente sentido para um mundo tão volátil que nós vivemos, com tantas incertezas e que muitas das vezes, mesmo a informação que nós precisamos para tomar melhores decisões, nem sempre está disponível. Então, é muito na base daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho acesso e muito imediato para nós conseguirmos ter esta agilidade para mudar. Uh, Sem dúvida, a estratégia é o que nos guia, mas precisamos também daquilo que nos move, que é a cultura, e isto é um facto que nós, como MPMEs em Moçambique, como colaboradores destas organizações também, devemos também fazer parte da solução, ou seja, trabalhar, contribuir para nós termos estas culturas fortes, onde os valores realmente estão refletidos por todos, e que é a soma daquele todo RH, daquele todo capital humano que estão dentro das organizações, e a estratégia deve ser revista sistematicamente, já que vivemos cenários que estão em constante mudança. Hoje é uma coisa, ontem já era outra. É preciso também nós estarmos sistematicamente a reavaliar a nossa rota, como o João bem disse aqui, e isto faz parte da flexibilidade e da resiliência que as empresas também devem ter, mas para isso também precisamos investir no conhecimento dos nossos colaboradores. É por isso que a Academia Boost traz oportunidades como estas para todos, que é para conseguirmos, de alguma forma, partilhar este conhecimento e abrir um bocadinho mais a curiosidade que também estava plasmada no conjunto de competências que o João trouxe, que são necessárias para nós conseguirmos viver nestes contextos de incerteza. Muito obrigada a todos que nos seguiram, tanto aqui no Zoom como no Facebook. Fiquem connosco, porque agora, já às 13h30, vamos ter o painel 2, que é sobre gerir com coragem, onde vamos ter a Lisa Videira e o Hugo Rosa. E até breve. Muito obrigada, João Matos, mais uma vez, e a UI por serem parceiros nossos. Muito obrigado.